Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Recentemente eu comentei a respeito das declarações de um pastor batista muito famoso na internet, em particular no YouTube, chamado Iago Martins, cujo canal se chama Dois Dedos de Teologia, em que ele fez declarações ridículas a respeito das catedrais e da beleza das igrejas góticas. E não somente góticas. É claro que a crítica foi direcionada, em particular, ao catolicismo e à beleza das catedrais católicas. Só que eu fiquei pensando cá com meus botões aqui, e é impressionante como uma pessoa que, no afã de fazer uma crítica direcionada à Igreja Católica, sendo protestante, não se dá conta de que a própria tradição protestante, pelo menos das igrejas da Reforma, sejam eles anglicanos, luteranos e até mesmo alguns segmentos calvinistas, valorizam de fato a beleza das catedrais. E isso sem prejuízo do fato de que muitas catedrais luteranas eram até então católicas até o século XVI. E já voltando a essa questão, em que ele dizendo inclusive que ia escrever um livro para defender por que as igrejas devem ser feias. Olha só o nível de demência do cara, né? Chegou ao ponto de realmente negar que nós devemos ter apreciação da beleza arquitetônica das igrejas. Em outras palavras, quando você vai num ambiente, esse ambiente tem que ser feio, tem que ser opressivo e etc. E isso me chama a atenção pelo fato de que o Brasil hoje em dia é um país feio arquitetonicamente, principalmente nos setores urbanizados e nas grandes capitais do país. O nosso país hoje em dia praticamente demoliu uma boa parte do seu patrimônio histórico e do seu patrimônio, principalmente das suas casas, das suas mais belas casas, né? A sua mais bela arquitetura, seja de inspiração portuguesa, de inspiração francesa, dentre outros. E hoje nós vivemos em cidades verdadeiramente opressivas. Quando alguém vive numa cidade feia, cheia de concreto, que não tem plantação, que não tem nada, não tem grama, a grama é artificial e etc., o que você pode deduzir da felicidade deste povo? Absolutamente nada. Comparem, por exemplo, uma pequena cidade de Portugal, ou então uma pequena cidade da Itália, com as cidades brasileiras. Com esse processo de urbanização brutal, que destrói o patrimônio histórico, como também destrói até o caráter espiritual da arquitetura. Se isso se aplica às cidades e torna inclusive o ambiente urbano inóspito, insuportável, opressivo, sem beleza, depressivo, como se fosse uma cidade soviética da vida, cheia de concreto, é como se fosse tudo planificado, racionalizado e etc. Que dirá então das igrejas? Que dirá então do espaço onde é o lugar de culto? E aqui me fez lembrar, já que ele é protestante, o senhor Iago Martins, da música luterana, e em particular da música de Johann Sebastian Bach. Eu poderia também pegar outros autores luteranos, Pachelbel, Heinrich Schütz, enfim, a música alemã dos séculos XVI, XVII e XVIII, mas principalmente séculos XVII e XVIII. E fazendo uma análise da música que eu ouço, porque eu adoro música alemã, basicamente, né? Eu particularmente, durante uma boa parte da minha vida, fui apaixonado por Johann Sebastian Bach. E não somente por Johann Sebastian Bach. Na verdade, eu era tão obcecado pela família Bach que eu cheguei a catar até gravações dos antepassados do Bach. E eu consegui isso. Tios do Bach. Eu, inclusive, recentemente, eu baixei um vídeo de um concerto do século XVII de um tio-avô do Bach. Inclusive, o próprio Johann Sebastian Bach casou com a bisneta desse antepassado colateral dele, que no caso era a Maria Bárbara Bach. Ele casou duas vezes na vida. Johann Sebastian Bach casou com a primeira mulher, que era prima dele, uma prima distante, chamada Maria Bárbara Bach, e depois a outra, que era uma filha de um músico. O nome dela era Ana Madalena Wilken, que depois virou Ana Madalena Bach, né? E ele teve uma porrada de filhos, mais ou menos uns 20 filhos. Mas isso é uma outra questão. Mas o caso que eu quero falar sobre a música, porque parece uma coisa dessintonizada, é que se existe algo na música de Bach, é
uma arquitetura gótica. E eu acredito que eu não seja a primeira pessoa a falar isso, porque toda vez que eu ouço a música de Bach, e não somente a música, por assim dizer, profana, digamos, os concertos de Brandenburgo, que são aquele elemento barroco bem aristocratizado, né? Aquela coisa bem até um tanto rococó, parece aquela coisa bem detalhista, mas que se apresenta nos sons. Eu poderia dizer o mesmo das músicas sacras compostas por Bach. Sejam, por exemplo, as músicas que ele compôs para a igreja luterana, e nós temos que lembrar que as igrejas luteranas da época de Bach eram igrejas em geral góticas, boa parte góticas, e isso sem prejuízo também de missas que foram compostas por Bach. Quer dizer, Bach também compôs música para católicos. Ou então o magnífico, por assim dizer, Magnificat, embora sendo composto para a igreja luterana, e no entanto é uma temática que é muito cara aos católicos também, porque fala da Virgem Maria, né? Da questão da cena do capítulo 1 de Lucas, né? Como também toda a apresentação e toda a estrutura que nós observamos na música de Bach realmente lembra uma igreja gótica. E não é uma igreja gótica feia, não, é uma igreja gótica belíssima. Parece que quando você entra naquela igreja onde o teto está lá em cima e que você tem aquela sensação de pequenez, que é um dos aspectos das igrejas góticas, a sensação que eu tenho é na música, quando eu escuto Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach é o ornamento de uma igreja gótica. É a beleza de uma igreja gótica. E isso eu falo desde os meus 16 anos de idade. Eu vou contar uma experiência para vocês que pode parecer estranho, mas quando eu tinha 16 anos de idade, em que ano? 1993, 1994, mais ou menos, por aí. Eu entrei numa loja que hoje é extinta, aqui no Pará. Eu não sei se era a Visão, se era a Mesbla. A Mesbla, eu fui da época da Mesbla. Quem tem mais de 40 anos sabe o que é a Mesbla, mas enfim. Eu fui numa loja de CDs e eu me deparei pela primeira vez com A Paixão segundo São Mateus de Bach. E eu confesso que eu fui pedir lá pro vendedor para que ele colocasse para mim, para que eu escutasse, porque eu nunca havia escutado essa música. Na verdade, muito do que eu sabia de Bach era por leituras de livros, de enciclopédias. E no meu colégio, inclusive, tinha uma biblioteca muito interessante, porque havia muitos livros relacionados à arte, à música, e muitas vezes eu capitalizava o nome dessas músicas, desses compositores, e eu ficava catando e procurando. E naquela época não tinha internet como hoje. Nós temos que lembrar disso. Então, muitas vezes nós apelávamos aos CDs, ou então aos discos vinis. Eu fui da época do disco vinil. Então vejam que, quer dizer, a gente vai criando uma cultura musical em torno disso, mas quando eu tinha 16 anos e eu escutei A Paixão segundo São Mateus, e em particular a abertura do oratório do Paixão segundo São Mateus, eu fiquei abertamente comovido. Eu fiquei assim eletrizado, eu fiquei inculcado com aquilo. E vejam que na época em que Bach compôs essa música, ele tocou numa igreja luterana, e se não me falha a memória, parece que ele tocou em Leipzig. Dizem que os pastores luteranos ficaram chocados com a música, porque era de uma grandeza tal, extraordinária, que os ouvidos da época não conseguiam acompanhar aquilo. Mas era uma coisa abertamente fantástica. E os luteranos ficaram chocados, em pânico, quando ouviram aquilo. E eu particularmente também fiquei chocado ao meu modo, mas chocado com o encanto de ouvir aquela abertura, pelo menos aquela abertura, e pensar assim: parece que eu estou numa catedral gótica e estou olhando para o céu. E que na verdade quem está tocando ali não é Bach, não são os músicos alemães, talvez sejam músicas dos céus. Aí nós podemos entender a questão da beleza. A beleza não somente na arquitetura, mas também na música. E que a música também, se nós entendermos por um conceito mais amplo, pode ser também uma grande arquitetura dos sons. Então, apercebam-se do quanto a beleza da arte
seja na música, seja na arquitetura, seja em qualquer manifestação do ser humano, pode nos transmitir coisas que a nossa percepção se encanta e, sem você pestanejar, você acaba imaginando e sendo envolvido por aquela mensagem estética. E ao que parece, o Iago Martins não consegue compreender isso. Eu confesso que eu fiquei chocado com o comentário. Porque, na verdade, é um verdadeiro ódio pela beleza. Vocês conseguem imaginar a música de bar, sei lá, num galpão, onde se coloca cimento, por exemplo? Num galpão de uma funerária? Ou então, sei lá, a música de bar num lugar ermo, num lugar inóspito? Vocês conseguem imaginar isso? Vocês podem ter certeza de uma coisa. Quando o Bach compôs as belas músicas que ele nos deixou, você pode ter certeza que havia uma atmosfera espiritual em torno dele. E não somente em torno dele, mas talvez nos lugares onde ele tocou. Existem histórias ou narrativas, por exemplo, isso quando Bach tinha cerca de 20, 30 anos de idade, que enquanto a cidade, sei lá, da Alemanha, uma cidade do século XVIII, do começo do século XVIII, estava dormindo, naquela época as pessoas dormiam muito cedo, quando já baixava o sol, praticamente tudo ficava um breu. Aí você imagina esse insigne músico, esse músico maravilhoso, esse músico abençoado por Deus. É difícil você dizer que Bach não foi um homem tocado por Deus, ainda que sendo luterano, ainda que, claro, com todos os equívocos do luteranismo, com todos os erros doutrinários do luteranismo, mas ninguém pode negar que ele era um homem de grande devoção religiosa. Mas tão importante quanto isso é a atmosfera onde ele viveu. Imaginem Bach, por exemplo, tocando na noite, tocando até mesmo de madrugada, à luz de velas, naquela época, com iluminação de velas, tocando um órgão de uma catedral gótica. Vocês conseguem imaginar essa criatividade no ambiente inóspito da nossa arquitetura moderna? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, Johann Sebastian Bach tocando, sei lá, num galpão que alguém rotula de igreja, no templo do Salomão, do Edir Macedo? Eu não consigo imaginar isso. A arquitetura, de alguma forma, é um reflexo espiritual de uma comunidade e como também de uma época. Da mesma forma como é reflexo espiritual uma catedral de Chartres, uma catedral de Notre Dame e muitas outras da Europa. Alguém vai dizer que não há beleza, não há espiritualidade, não há grandeza num convento da Batalha, por exemplo, como em Portugal? Na Rotunda dos Templários? Na Capela dos Ossos em Évora? Na Igreja de Santiago de Compostela, na Espanha? Até mesmo a Igreja da Sagrada Família em Barcelona? E aí temos um sujeito que tem ressentimento pelo belo, como também tem ressentimento pela religião. Porque na prática, quando nós negamos o belo na religião, nós estamos negando a difusão da própria religião, porque a nossa religião também é bela. A religião cristã é bela. Há ainda um outro aspecto que nós temos que analisar, não somente na música gótica de Bach, como até mesmo numa catedral gótica. É o sentido da permanência. É o sentido da eternidade. Até hoje ouvimos Bach. Agora, pensem, por exemplo, nas músicas que são tocadas nas igrejas de hoje. São verdadeiramente uma sombra do que um dia foi a música ocidental, a música cristã, seja ela de vertente católica ou protestante, seja uma obra de Palestrina, seja uma obra de Tomás de Victória, seja uma obra de Cláudio Monteverdi, ou até mesmo Heinrich Fitz, como eu citei aqui, ou Pachelbel. Alguém vai dizer que aquilo também não é uma arquitetura, seja uma arquitetura católica ou uma arquitetura de uma igreja gótica? Então não me deixa de surpreender que alguém, por pura birra, sei lá, com a igreja católica, ou por pura birra com o passado cristão, de repente fique imputando a ideia de que uma catedral
gótica ou românica, ou que seja, uma igreja com estilo neoclássico, ou mesmo as nossas igrejas coloniais, enfim, sejam absurdamente caras, supérfluas, como de fato Iago Martins coloca, e ainda afirmando que isso é produto do imperialismo, produto do escravismo, dentre outras coisas. É impressionante que um sujeito que se declare aparentemente um liberal se utiliza até mesmo de um jargão que pode soar muito parecido com os marxistas. Embora entre os liberais e os marxistas tenham também certas semelhanças no que diz respeito a uma hostilidade àquilo que nós chamamos da cultura religiosa. E existem realmente, lamentavelmente, alguns protestantes que pensam de uma forma liberal. De uma forma liberal tal que quer hostilizar essa cultura religiosa por achá-la opressiva, etc. E acabam se enveredando por um liberalismo religioso. Embora o Iago Martins não se assuma necessariamente um liberal do ponto de vista religioso. No entanto, sob alguns aspectos, ele se afirma assim. Até mesmo contradizendo uma certa tradição protestante, como eu falei aqui dos luteranos. Pelo menos os luteranos mais tradicionais. Ou até mesmo dos anglicanos. Quem é que não vai dizer que existe uma certa beleza na Catedral de Westminster? Onde são coroados os reis da Inglaterra. Onde se toca inclusive a música de Handel na coroação. Alguém vai dizer que isso é supérfluo? Alguém vai dizer que isso é muito caro? Alguém vai dizer que isso é, sei lá, absurdo? E que talvez o destino final das igrejas e dos templos é simplesmente uma coisa profundamente simplória, praticamente comum a qualquer tipo de prédio, de uma impessoalidade bizarra e absurda. E olha que nós estamos vendo isso nas nossas próprias cidades. Então eu fiquei pensando aqui sobre esse aspecto da música e eu tiro a seguinte conclusão, de que bar jamais seria imaginável no nível de arquitetura que nós temos hoje. Muito pelo contrário. O que nós vemos são apenas sombras da arte. Porque hoje em dia, da mesma forma que nós temos uma arquitetura feia, nós temos uma arte que despreza o belo, como também vemos músicas que desprezam o belo, dentre outras coisas. Quer dizer, não existe mais beleza, não existe mais encanto. No máximo, a música foi reduzida a um conjunto de barulhos hipnóticos para o quê? Para agitar a massa. Dançando que nem, sei lá, que nem um símbio de uma jaula. Basicamente isso. Então eu penso, é lamentável que alguém que se diga digno do nome de cristão e de religioso queira invalidar a beleza artística, seja de uma catedral gótica, como também nós podemos pegar até mesmo no âmbito da música, o fato de que o sacro, acima de tudo, tem que ser retratado como belo. Então, meus amigos, um grande abraço.